Você já parou para questionar as histórias que moldam as bases da humanidade? Aquela passagem bíblica tão conhecida, onde Eva cede à tentação da serpente no jardim do Éden, já despertou a sua curiosidade? Afinal, como uma cobra falante, algo tão improvável e até estranho, poderia ser peça central no início de nossa história espiritual? E se eu te dissesse que essa história carrega significados muito mais profundos e misteriosos do que aparenta? Independentemente da sua crença ou do quanto você já leu sobre o Gênesis, o que exploraremos hoje vai além da visão literal e se aprofunda nas origens, nos significados ocultos e nas interpretações alternativas de uma das passagens mais emblemáticas da Bíblia. Eva, a serpente, o fruto proibido. Esses elementos compõem uma história que moldou grande parte da cultura ocidental, sustentando pilares da teologia cristã. Mas será que entendemos realmente o que ela significa? O que era verdade? O que era metáfora? O que foi perdido na tradução? Pegue a sua curiosidade e venha comigo nessa exploração, onde o Jardim do Éden pode nunca mais ser visto da mesma maneira. Eu me chamo Adriana e lhe dou as boas-vindas ao canal Luz da Revelação. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para apoiar o meu trabalho e para que mais pessoas acessem o conteúdo. Você não vai querer perder os próximos vídeos, acredite. É bastante provável que você conheça a passagem bíblica em que Eva foi seduzida no paraíso por uma serpente para comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, geralmente associado a uma maçã. Esta é uma das histórias mais famosas do texto bíblico e é a base de toda a teologia da redenção e salvação da humanidade, segundo a ótica cristã. A maioria de nós tende a adotar essa passagem de forma literal e poucos ousam questionar e olhar com estranheza para o fato de que uma cobra que fala induziu a primeira mulher da nossa linhagem a comer o único fruto que havia sido proibido por Deus diante de toda a criação. Mas é claro que falando assim realmente parece um tanto incomum, não é mesmo? E é por isso que existem inúmeras perspectivas que explicam essa passagem de forma diferente, com base na análise do contexto no qual o livro de Gênesis foi escrito, e considerando também o fato de que a serpente possa ser, na verdade, uma metáfora. Hoje nós vamos apresentar algumas dessas interpretações para você, especialmente aquela fornecida pelo texto original em hebraico, que é a origem da nossa Bíblia cristã. Espero que esses novos pontos de vista possam ajudar nos seus estudos e suas dúvidas e, quem sabe, te aproximar um pouco mais de Deus, que é o que realmente importa. Para compreender o enigma da serpente no Jardim do Éden, precisamos olhar para além da superfície literal do texto bíblico. O Gênesis é um livro cujas crenças são compartilhadas tanto pelo cristianismo quanto pelo judaísmo. O Gênesis, assim como outros livros do Antigo Testamento, é uma obra repleta de camadas históricas, linguísticas e culturais. Ele foi escrito em um período em que mitos, crenças e tradições de diferentes civilizações estavam profundamente entrelaçados. A história de Adão e Eva não surgiu em um vácuo, ela foi moldada por influências culturais de povos como os egípcios, sumérios e babilônios. A serpente do Gênesis é um caso clássico dessa pluralidade cultural e linguística. Para nós que recebemos traduções vindas do grego, latim e até do inglês, a palavra original traduzida como serpente em hebraico é Nahash,
E, de fato, na maioria dos contextos, ela pode receber essa mesma tradução. A palavra hebraica Nahash significa fazer magia, fazer feitiçaria ou agir como um deus, uma divindade. É por isso que algumas interpretações enxergam a serpente do Antigo Testamento como uma espécie de divindade, um anjo ou até mesmo um semideus, e é preciso deixar claro que para a cultura judaica, a serpente nunca foi identificada com Satanás, o diabo, nem nada do gênero. Essa é uma interpretação eminentemente cristã e não faz parte do judaísmo. Uma dessas interpretações que vêem a serpente como um ser divino ou uma representação deste foi formulada por um conjunto de crenças filosóficas religiosas que surgiram na região do Mediterrâneo durante os séculos I e II depois de Cristo, o gnosticismo. Essas correntes unem as revelações feitas por Jesus com conhecimentos advindos de outras culturas, como a dos sírios, gregos, egípcios, persas e outros. Mas, de forma geral, os gnósticos também se baseiam na Bíblia cristã, nos ensinamentos do Antigo e Novo Testamentos, e também em livros e textos considerados apócrifos, ou seja, escrituras cujo teor tem a mesma relevância histórica e teológica, mas que foram deixados de fora do cânon de livros oficiais que chegou até nós. Todos os gnósticos concordam com uma coisa: Javé, o Deus dos hebreus presente no Antigo Testamento, não é o Criador do universo, mas uma divindade menor e imperfeita, que frequentemente é chamado de demiurgo. E é com isso que eles explicam todas as tragédias e atrocidades presentes no começo da Bíblia, como as guerras, o dilúvio e a destruição de cidades inteiras. Segundo eles, nada disso poderia ser feito por um Deus amoroso. Mas esses comportamentos são perfeitamente condizentes com um ser maldoso que quer aprisionar e controlar. Aliás, essa é uma opinião polêmica, eu sei, e é bastante diferente daquela que nós estamos acostumados a ouvir. No entanto, ela gera uma interpretação bastante curiosa para a serpente do Gênesis, que é o verdadeiro propósito deste vídeo. Para os gnósticos, a serpente seria um mediador entre os humanos e o conhecimento divino, um ser imortal com poderes divinos, mas não representante do mal, como Satanás, mas sim representando o Deus desconhecido, o verdadeiro Criador, que é o mesmo apresentado por Jesus Cristo no Novo Testamento. Nesse sentido, o que a serpente faz é libertar os primeiros humanos, oferecendo a eles o fruto do conhecimento do bem e do mal, o que seria o primeiro passo para a verdadeira liberdade, que para eles só é possível alcançar através do conhecimento. Daí o nome da crença que deriva da palavra gnosis, que significa conhecimento em grego. Então, o fato do termo hebraico Nahash poder significar algo como o agir como Deus na língua em que o texto foi originalmente escrito seria um forte indicativo de que a serpente não seria literalmente um animal, mas uma espécie de enviada para ajudar os humanos. Não é à toa que a serpente é vista como símbolo de sabedoria em diversas culturas, como entre os gregos, sumérios e os egípcios. Nesse contexto, a serpente se torna uma figura de libertação. Ao oferecer o fruto proibido, ela não estaria condenando a humanidade, mas concedendo-lhes algo precioso, o conhecimento do bem e do mal. Esse ato seria para os gnósticos o primeiro passo para a verdadeira liberdade espiritual. Para os cristãos, a serpente também poderia ser interpretada como uma espécie de divindade, como acontece no gnosticismo. Mas aqui, diferente do primeiro caso,
Ela não é um ser iluminado que vem trazer conhecimento, mas uma sedutora que corrompe os humanos. Algo mais próximo do que estamos acostumados a ouvir, não é mesmo? Tudo isso pode nos fazer pensar que a serpente é um ser completamente execrável e que tudo delas deveria ser absolutamente evitado, mas talvez não seja bem assim. A serpente também desempenha um papel crucial em diversas mitologias antigas. Entre os sumérios, a serpente estava ligada ao ciclo da vida, morte e renascimento, frequentemente associada ao conhecimento esotérico. Já na mitologia grega, encontramos a serpente como guardiã de segredos e símbolos de cura, como no bastão de Asclépio, que até hoje é usado como representação da medicina. Esses paralelos culturais sugerem que a serpente do Gênesis pode ser uma figura simbólica universal, carregando significados que vão muito além do literal. Nas Sagradas Escrituras, as serpentes também são vistas e usadas de forma positiva. Deus ordenou que Moisés construísse um bastão com uma cobra de bronze na ponta, para curar aqueles que fossem picados por uma infestação de cobras venenosas no acampamento israelita. Portanto, com base em tudo que vimos aqui, parece que a serpente em Gênesis não é apenas uma cobra comum ou mesmo a personificação de Satanás como estamos acostumados a acreditar. E quanto ao fruto? Ele simboliza mais do que uma simples transgressão. O ato de comer do fruto proibido pode ser visto como a busca pelo conhecimento, pela autonomia e pela liberdade. Mas essa busca tem um preço: a perda da inocência humana e o confronto com as consequências de nossas escolhas. A árvore do conhecimento do bem e do mal não é apenas um elemento narrativo, é uma metáfora para o dilema humano. Somos seres em busca de significado, mas essa busca nos coloca diante de desafios e responsabilidades. Ao final dessa jornada, é impossível não reconhecer que a história da serpente no Jardim do Éden é muito mais do que aparenta. Ela é um convite ao questionamento, à reflexão e ao autoconhecimento. E você, o que acha dessa interpretação? Será que a serpente foi uma vilã ou foi uma aliada? Deixe a sua opinião nos comentários, eu adoraria saber o que você pensa. Ah, e se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a continuar trazendo reflexões como essa para você. E antes de ir, confira o vídeo que está aparecendo na tela agora mesmo. Tenho certeza de que você vai adorar. Nos vemos no próximo. Até lá!